A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui reunidos, a última sexta-feira do ano, então 2025, em despedida, para a chegada de um novo ano. E nas referências da doutrina espírita, existem muitas passagens em relação a esse ciclo, de um tempo que perdurou por algum tempo, e que chega um novo tempo. Então nós vamos falar muito da Gênesis, o último capítulo, o capítulo 18, onde cita a chegada dos tempos. Os tempos são chegados. Ou, como alguns preferem, a transição planetária, como outros colocam de uma maneira mais generalizada, o apocalipse. Né? Então existem várias visões, contextos, tentando mostrar uma única coisa, que é a necessidade da evolução. Então tudo no universo, segundo Kardec, está subjugado a um princípio, a uma lei, a lei de progresso. E a Terra não foge a isso. E é interessante, né, observarmos que, olhando a Terra como escola, ela já cumpriu várias etapas. Apesar de sermos espíritos jovens, ainda distantes da destinação, que é a pureza espiritual, nós já atravessamos muitos desafios. Tivemos na nossa jornada, na nossa caminhada, inúmeras experiências, boas e más. E como toda escola, né, chega o momento daquele aluno, se vai continuar naquela escola, galgando um grau acima, ou se ele vai ter que refazer aqueles conhecimentos, aquela grade curricular que não foi capaz de ser aprovado. Nós, independentes da nossa atual consciência, no mundo espiritual, ela se amplia. Todos nós encarnados na Terra, temos uma limitação, uma obliteração de tudo que já experienciamos. E do lado de lá, um plano menos denso, a nossa consciência, tudo aquilo que está registrado ao espírito, passa a ter uma evidência muito maior. Segundo a psicanálise, nós, espíritos encarnados, nós temos menos que 3% desse conhecimento registrado na nossa consciência. Então, a consciência, a grosso modo, é tudo que está na nossa memória, desde o nascimento até os dias atuais. Mas as outras experiências encarnatórias, pretéritas, estão no nosso inconsciente. Então perceba, né, que naquela imensa praia, o que nós temos de consciência são alguns grãos de areia. Então a consciência como um todo, ela vai nos direcionar a mundos que somos apropriados a habitar. Eu achei uma comparação muito interessante do palestrante Haroldo Dutra, relatando os mundos habitados. E ele cita, né, mundo primitivo, expiação em provas, regenerado, feliz ditoso, celeste ou divino, onde o espírito completa a sua evolução, chegando à pureza espiritual, se tornando espírito de primeira ordem. Mas em todos esses mundos,
nós não temos um mundo absolutamente rígido. E o que ele quis dizer com isso? A Terra, na atualidade, ela não é mundo de expiação e provas 100%. Isso ficou para trás. Ele chama a atenção. Todo mundo habitado, ele pode ser recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. A Terra hoje é mundo de expiação e provas, terceira idade. Por isso que a transição planetária ela é tão evidente. Não precisa ser médium para perceber as alterações que acompanham essa transição planetária. Ela não é só de ordem física, e muito menos só de ordem espiritual. É uma mescla que pronuncia que esses tempos são chegados. Nunca se viu na face da medicina tantos problemas de ordem mental. Quais são esses problemas em evidência na atualidade? Depressão, melancolia, psicose maníaco-depressiva, loucura, esquizofrenia. Ora, segundo Kardec, toda doença, seja ela orgânica ou mental, ela provém do espírito. Quanto mais material for o mundo habitado, for a escola, mais pronunciada será as desordens da saúde. Então, a saúde corrompida é a denúncia explícita da imperfeição espiritual. Toda mácula que o espírito carrega, através do seu corpo espiritual, perispírito, desembocará na organização física íntima, que é o nosso corpo físico. Então, uma doença, ela reflete a condição espiritual. Por isso que os mundos mais adiantados não se evidenciará as diferenças, as várias patologias que hoje o nosso Código Internacional de Doença explicita. Ou seja, quanto mais evoluído se torna a criatura, menos alterações corporais será evidenciado. Isso é lógico. Então, por mais bruto, por mais material que seja o mundo, o espírito vive, transborda tanto as suas imperfeições morais como as suas virtudes. Um espírito que graça, virtudes, que preponderam sobre a sua imperfeição moral, consequentemente ele terá tudo para ter uma saúde física, espiritual e mental. Exemplo, alguém viu em alguma passagem do Evangelho de Jesus que ele amanheceu com enxaqueca, diarreia, indisposição? Não. Um espírito puro plasma na fisiologia corporal uma perfeição. A fisiologia, ela se expressa de uma maneira mais harmônica, mais graciosa. Se nós fôssemos ter acesso aos consultórios médicos, aos hospitais, pronto-socorros, UTIs, enfermarias,
quais as patologias que está ali no prontuário do paciente que predominam. A grande maioria de ordem física e de também transtorno mental. Toda complexidade do corpo humano está subjugada à condição pretérita e atual do espírito. Alguém poderia chamar a atenção. Existem doenças que são de cunho reencarnatório. Está na programação reencarnatória. Perfeito, concordo. Mas existem outras tantas que não estavam na programação reencarnatória. Manifestaram-se na atual conjuntura da reencarnação. Se nós fôssemos ver lá na Gênesis, é colocado: nos últimos tempos, disse o Senhor, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Observem que nessa passagem é chamada a atenção de duas categorias, de idades diferentes. Filhos, que podem ser jovens ou velhos, mas que cada um carrega uma manifestação peculiar. Se aquele corpo físico é de uma pessoa de idade avançada, e correspondente ao espírito que ali habita, ele terá a manifestação do cunho espiritual de uma maneira mais prática, a sua condição, que é através dos sonhos. Então, um sonho, ele pode retratar experiências de vidas anteriores, traumas, vivências atuais, preocupações e até coisas que irão acontecer no futuro. Então percebam que para interpretar sonho é algo extremamente difícil. O Espiritismo coloca cuidado, coloca prevenção nessas interpretações. Mas os jovens que hoje habitam o planeta, eles já têm na sua condição, na sua bagagem espiritual, um modelo diferente daquele pai, daquele avô. Por quê? Ele já tem uma condição perispiritual e espiritual, aliada ao seu novo corpo físico, condições de ampliar a sua condição mediúnica. Ou seja, a profetizar algo na época do Cristo e até antes dele, era revelar algo à sociedade que era oculto. Então, nos tempos atuais, as pessoas têm essa condição de uma maneira mais clara, sem entravos, sem dificuldades, sem empecilhos. Por quê? O corpo físico é diferente, o perispírito mais diferente ainda, e a bagagem espiritual também. Ora, Rondon, você está falando então que a mediunidade que nós conhecemos, que é implantada nos estudos, que o livro dos médiuns nos traz, que vários autores espíritas compartilham, irá se modificar no futuro? Com certeza. Essa mediunidade que nós conhecemos, a psicografia, a psicofonia, fenômenos de efeitos físicos, são momentos da nossa trajetória espiritual. E nós não atravessamos todas essas escolas sem a participação da mediunidade.
O mundo primitivo, a intuição fazia parte para que aquela sociedade pudesse se preservar, se cuidar melhor. O mundo espiritual nunca negou à humanidade, em qualquer fase, o auxílio de espíritos mais engajados em conhecimento e em moralidade. Até nos mundos primitivos, aquela sociedade recebeu espíritos mais intelectualizados, mais preparados para a defesa da vida, a sustentação do alimento, a sua procriação, o seu habitat, o seu cuidado próprio. E é interessante observarmos que também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, já nas instruções dos Espíritos, onde quem traz essa mensagem é o Espírito Lázaro, intitulada A Lei do Amor, em que ele diz o seguinte: no seu ponto de partida, o homem não tem senão instinto. Qual que é esse ponto de partida? O mundo primitivo. Ora, o espírito que chega ao mundo primitivo, que ali reencarna pela primeira vez, ele é conceituado como um espírito simples e ignorante, ausente de conhecimento e de moralidade. Então, talvez seja o único momento da nossa história como espíritos em que nós partimos em igualdade, simplicidade e ignorância. E cada um, através do seu livre-arbítrio, nas suas tomadas de decisões, ele vai moldando a sua identidade. Se nós fizéssemos uma fila imaginária dos 8 milhões de espíritos encarnados na Terra e tivesse um scanner para mensurar a sua intelectualidade, a sua moralidade, nenhum resultado seria igual. Cada um tem uma identidade própria, cada uma construção única no universo. E continua Lázaro, mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Avançado em que sentido? Intelectual. Ele está falando de que mundo? Expiação e provas. Então, no mundo de expiação e provas, a intelectualidade predomina sobre a moralidade, correto? Poxa, se eu tenho inteligência, mas não tenho moralidade, eu posso cometer erros? Sim, e com facilidade. É por isso que o mundo de expiação e provas, a imensa maioria dos espíritos que lá reencarnam, são espíritos da terceira ordem, imperfeitos moralmente. A matéria predomina sobre o espírito. O mal predomina sobre o bem. Vamos olhar a Terra, o passado, não tão longínquo, guerras, sofrimentos, misérias, perseguições, doenças de todas as ordens, injustiça. Isso é o retrato do mundo de expiação e provas. Quem olha para o retrato, pega ali aquele filme e olha só aquele negativo, ele vai falar: poxa, a Terra não tem conserto, está tudo fora de ordem. Mas e o contexto geral? Se a gente pegar desde o primórdio, quando os nossos antepassados mais distantes começaram a habitar a Terra, se tornando os primeiros espíritos a habitar o mundo primitivo, muita coisa evoluiu.
Imaginem, né, colocar aí uma data não tão precisa, mais especulativa, 350 mil anos atrás. Poderia esse tempo dos homens da caverna até os dias atuais mandarem sondas, desenvolver tecnologias, colocar o homem no espaço, colocar as comunicações a qualquer acesso da sociedade, desenvolver medicamentos aprimorados, equipamentos de diagnósticos avançados? Não teria como. Haveria necessidade do planejamento espiritual inserir grupos espirituais mais evoluídos intelectualmente para alavancar o progresso do planeta Terra. Nós não sairíamos da roda do fogo se a gente não tivesse a ajuda desses irmãos, conhecidos como exilados. Se enganam quando a gente pensa só em exilado de capela. Claro, fazem parte, mas eles não são os únicos. Existem uma incontável quantidade de espíritos que vieram de outros ordens para ajudar no progresso do planeta, seja da condição de missão ou de expiação, sendo que a expiação ela predomina, né? A missão é para os espíritos mais adiantados. E continua Lázaro: mais instruído e purificado, o espírito tem sentimentos. Então, e esse sentimento, Lázaro resume no final do seu texto, que é o amor. Não é esse amor vulgar que nós conhecemos, mas o amor universal, o amor incondicional, o amor que Cristo vivenciou para conosco. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o sentimento por excelência. Então, se a gente pegar desde o início da nossa criação até a destinação, qual que é a mensagem que a gente extrai desse texto? Que nós temos que aprender a amar. Nós só deixaremos de sofrer, de ter aflições, dificuldades, quando o nosso amor incondicional for natural. Então, muita gente pensa, nossa, mas é difícil, né, chegar a essa condição. É claro, é uma grade, né, curricular, é passo a passo, degrau a degrau. Mas não é impossível. Quantos espíritos chegaram e evoluíram passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando? É lógico que cada um chegará ao seu tempo, de acordo com o seu mérito, de acordo com o esforço empregado para a sua evolução. E esses espíritos mais instruídos e purificados, eles já começam a habitar o mundo regenerado, mundo feliz ditoso e mundo celeste ou divino. Essa mudança da condição de terra, de expiação e provas, para a terra regenerada, ela é muito evidente aos olhos de qualquer um. Primeiro, quais são os espíritos que predominam, as classes de espíritos que predominam no mundo de expiação e provas? Perturbador, leviano, pseudo-sábio, neutro, impuro. Nenhum de qualidade moral. Mundo regenerado, onde os espíritos que ali habitam são chamados de segunda ordem, ou bons espíritos. Jesus entre nós: vós que
quando vê o seu filho pedir um pão, não é capaz de dar pedra, vós que sois maus, ele chama a gente de mal. Não está errado. Ele conceituou perfeitamente a humanidade. O mal predomina sobre o bem. É essa classe de espíritos, da sexta à décima. Mas, no mundo regenerado, a quarta e quinta classe vai predominar. Quarta classe, sábios e prudentes. Quinta classe, benevolentes. Todos com intelectualidade e moralidade desenvolvidas. A condição vibracional do planeta mudará vertiginosamente. É uma mudança de 180 graus. Onde o bem passa a predominar sobre o mal. Onde o espírito predomina sobre a matéria. Segundo Emmanuel, quais são os dois empecilhos mais graves à humanidade para evoluir? Orgulho e egoísmo. Condição natural do mundo de expiação e provas. Mas o mundo regenerado, esse orgulho e o egoísmo não atingirá patamares tão elevados que nós presenciamos na atualidade. Então a morada, apesar de ser única, de ser física, ela também muda. A Terra de hoje, fisicamente falando, não é a mesma Terra de 50 anos atrás. Os seres que reencarnam hoje são diferentes da minha época. Eu tenho 64, na época que eu nasci, tinha que me enrolar, tinha que curar o umbigo, eu demorei alguns dias para abrir os olhos, eu demorei um tempo para firmar o pescoço. Ora, as crianças de hoje não são assim mais. Vá no centro obstétrico, a criança já é acolhida e ela sai te olhando. Novamente, o Haroldo Dutra Dias, ele conta uma história de um casal, onde o marido era piloto de avião. E a esposa, junto com a filhinha de 5 anos, estava indo em direção ao aeroporto para buscar. E chegando lá, abraços e tal, a menina do banco de trás perguntou à mãe: mãe, quanto tempo eu demorei do lado de lá para chegar aqui? O pai olhou com os olhos desse tamanho para a esposa. O que você está falando para a nossa filha? Eu não falei nada. Aí a mãe, com muito tato, tenta falar com a filha: filha, a gente não tem certeza se a gente, depois que parte, a gente vai ter necessidade de voltar para cá. A menina virou para a mãe e disse: essa certeza eu já tenho. Eu quero saber quanto tempo que eu fico do lado de lá. Ou seja, os pais, nessa condição, nesse exemplo, precisam muito mais de evangelizar do que a criança. Evangelização é para todos, mas a desigualdade é muito grande, comparada aos espíritos que estão chegando na Terra. O nosso saudoso Divaldo Pereira Franco, em uma das suas últimas palestras, ele disse que mais de 300 mil espíritos mais engajados moralmente, intelectualmente, estavam chegando na Terra para ajudar na transição planetária. Isso irá ocorrer em todas as áreas. Na área religiosa, na área política, na área de saúde, nas artes. Ou seja,
a contribuição do mundo espiritual para com o planeta é imensa. É como se o mundo espiritual falando assim, vai agora, nos dando empurrão. Não adianta ficar estagnado. A lei de progresso chega quando tem de chegar. Gostem ou não, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual se agitam, conhecedores dessa transição planetária. Nesse último capítulo 18, lá da Gênesis, o Dr. Bell, ele conta que irá haver transformações físicas, mas as transformações morais, elas dominarão o planeta Terra. Quais são essas transformações morais? Olha lá o mundo regenerado, espírito de quarta e quinta classes, prudentes e sábios e benevolentes. Ora, é impossível aquele espírito que estava só reencarnando aqui na Terra, se conservando na terceira ordem, desde a sexta, 10ª classe, melhorar-se e ter condições e ganhar um passaporte para continuar a reencarnar na Terra? Não, não é impossível, é muito possível. Mas aqueles que perturbam a ordem, aquele aluno indisciplinado, aquele aluno que, apesar de todas as oportunidades, falhou grandemente em conseguir a sua melhoria espiritual. Ou seja, o exílio para os habitantes da Terra serão para aqueles que ainda persistem no mal. Eles são espíritos endurecidos em seus sentimentos. E aí se destaca uma classe de espírito muito clara: os espíritos impuros, que trazendo a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria para entender essa classe de espíritos, se denomina e conceitua muitas vezes com graves distúrbios da ordem psíquica, chamados psicopatas. A mente, ou o reflexo daquilo que é o espírito, ele não se arrepende do crime que ele cometeu. Ele pratica um crime grave hoje e vai dormir sem nenhum problema. Ou seja, há predominância extrema da matéria sobre o espírito. Ele pode ter intelectualidade? Pode, mas não tem moralidade. Às vezes, muitos psicopatas são extremamente inteligentes, hábeis, mas moralmente falhos. Então, o quesito do exílio exige essa condição, de que naquele momento não há solução de mantê-lo na escola. Isso inviabilizaria a evolução do planeta. Isso causaria um distúrbio na sociedade do planeta. Ora, nós vemos guerras, grupos terroristas que se assimilam a esses psicopatas. Então não tem como, através da lei de progresso, a lei de causa e efeito, manter esse grupo na crosta terrestre. Nem na condição de encarnados, muito menos desencarnados. Imagine esse grupo de espíritos do lado de lá. A turba de espíritos que querem causar problemas não deixaria a humanidade avançar no caminho da sua evolução.
Por isso que o Cristo asseverou: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, quem quer se identificar com essa orientação que a doutrina nos oferece, tem que trabalhar no conhecimento. Ora, se não houver conhecimento, Rondon, mas eu já formei em tal área, tenho pós-graduação. Eu estou falando desse conhecimento. Eu estou falando do conhecimento espiritual, das leis divinas. Então, quem não conhece os trâmites de uma desencarnação, de como que varia as moradas na casa do meu pai, como que a gente deve trabalhar para vencer o nosso período de perturbação, como identificar se eu realmente desencarnei, terá dificuldades. Ora, André Luiz passou anos no umbral, apesar de ser médico. Então, essa condição de conhecimento ajuda. Resolve tudo? Não. Tem que ter qualidades morais. A benevolência é uma delas. A prática da caridade. Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nós realmente estamos sendo caridosos? Benevolentes, indulgentes, estamos perdoando? Ou ainda conservamos a condição individual do espírito de terceira ordem? Então a gente vê muito aí carro híbrido, né? Ele é meio combustão, meio elétrico. A gente tem que ser um híbrido para almejar a ser condicionado a ter condições de habitar a terra regenerada. Então, ser híbrido é trabalhar no seu desenvolvimento, imprimir esforços para a sua intelectualização e para a sua melhoria moral. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Quais são as minhas imperfeições morais mais pronunciadas? Quais as imperfeições morais que eu tenho que prestar atenção e trabalhar para minimizá-las? Se a gente não fizer esse exercício, a gente não ganha discernimento. Predomina a intelectualidade sobre a moralidade. E isso a humanidade já está cheia. Estar melhor moralmente dá ao espírito uma organização mais assertiva em relação às leis divinas. Toda vez que a criatura de Deus se afasta das leis divinas, ele sofre. Não existe um momento que nós possamos nos afastar de Deus. Então, a sustentação do Espírito, no seu discernimento, nas suas ações, no seu comportamento, nos seus pensamentos, vem do cumprimento dessas leis divinas. Ora, a humanidade, há cerca de 1400 anos antes de Cristo, recebeu os 10 mandamentos, que já era muita coisa. Mas era capaz de cumprir tudo que ali estava colocado? Não. Veio Jesus, nos deixou o Evangelho. A humanidade seguiu corretamente ou deturpou muitas vezes o Evangelho. Criou subterfúgios para tirar proveito próprio de algo que ele julga defender, que é Deus, que é o Evangelho de Jesus. Então, quem lê A Caminho da Luz, aquilo que Emmanuel descreve da maioria das religiões, percebe o grande erro que ocorreu.
E aí, Jesus aos seus apóstolos: eu rogarei ao Pai para que Ele lhe envie outro Consolador, aquilo que o mundo não vê e não conhece. Vós não ficarás órfãos. De que ele estava falando? Da doutrina espírita, que trouxe o Evangelho cristalino, o Evangelho redivivo, tirando as contaminações, as impurezas que a humanidade colocou naquilo que Jesus nos ofereceu. Ora, o Evangelho do Cristo foi catalogado, foi formulado por espíritos de terceira ordem. Que resultado que isso poderia ter? A Bíblia brasileira, no português, temos 24 traduções diferentes. Hebraico, aramaico, grego, latim, inglês, alemão, francês, português. É um longo caminho para sair da razão, do bom senso, da lógica. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Camelo, camel é corda, pode ser camelo também. Mas qual que é a lógica, o racional? É mais fácil uma corda passar no buraco da agulha comparada com uma linha ou um camelo? A tradução é errada. Então, tudo que se vai traduzir tem que levar em consideração a época, a cultura, os costumes, os hábitos. Senão, o tradutor corrompe, ele trai a comunicação. E a Bíblia tem inúmeras passagens mal traduzidas. E vem o Evangelho segundo o Espiritismo colocar ordem nos principais itens que o Evangelho de Jesus nos oferece, de maneira cristalina. E muitos dizem: o Espiritismo não é cristão. Não é cristão. O Espírito da verdade é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Então Jesus coordenou a materialização numa tábua de pedras dos 10 mandamentos. Ele próprio veio nos ensinar a lei de amor através do seu Evangelho. E ele coordenou a codificação da doutrina espírita. Então, se a gente olhar esse diretor, esse governador espiritual, jamais ele negaria o seu trabalho para consolar a humanidade. Ora, 1400 anos antes do Cristo, 1857, em pouco tempo, tivemos 3 revelações. E até hoje a humanidade bate cabeça para digerir esse conhecimento, utilizar de uma maneira racional e prática aquilo que é a essência de uma religião, tornar o ser melhor do que ele era. Isso a imensa maioria das religiões tem falhado. Em procura do ter, do conforto, em questionar o lado de lá como culpado, o demônio, o diabo. Existem igrejas que falam mais em diabo e demônio do que em Jesus. Ou seja, o cristianismo primitivo, ele tem que chegar até nós. Nós temos que descobrir essa essência
e colocá-la em prática para o trabalho da nossa espiritualidade. Por que tantos transtornos mentais? Por que tanta loucura? Desordens mentais oriundas da falta da espiritualidade. Ah, Rondô, eu conheço a família que tem tudo, é rica, tem bem-estar e tal, mas lá todo mundo tem algum problema de ordem mental. Se a gente lê o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec tem o item, o suicídio é a loucura. E ele coloca, né, que a falta de Deus, a falta da fé no futuro. Quem é que tem fé no futuro? Aquele que já conhece as verdades espirituais. Por que que dentre todas as religiões é no Espiritismo que menos frequentadores cometem suicídio? Não é que não exista suicídio na casa espírita, mas se a gente comparar todas as religiões, é que menos comete suicídio, porque os seus frequentadores e trabalhadores já cultivam há muito tempo a ideia da vida futura. Se eu fizer um erro aqui, eu vou responder por esse erro do lado de lá. Todo sofrimento é passageiro. Eu preciso ser mais resignado, eu preciso ter mais paciência, eu preciso ser menos materialista. 8 bilhões de espíritos encarnados. Qual que é a predominância entre espiritualidade e matéria? A matéria é ganha, gente. Nós estamos aqui tentando aprender um pouquinho, estudar um pouquinho. Pega Rondon Pacheco aí e passa em frente aos restaurantes. Tudo lotado. Se tivesse lá o Evangelho, né? Mas vocês não vão encontrar isso não. Então, a matéria, o ter, aquilo que Lázaro fala no capítulo 11, o que predomina? Mais avançado e corrompido, avançado e instruído, conhecimento, mas corrompido na moralidade, tem sensações. E o que a humanidade, boa parte dela, procura? Satisfação da matéria, das sensações. Tudo que a matéria produz de sensação, boa parte da humanidade quer consumir. É a predominância da matéria sobre o espírito. Perceba que não existe injustiça na separação do exílio. O exílio é misericórdia divina. Vamos colocar os capelinos que foram exilados da constelação do Cocheiro e que chegaram até nós em determinado momento. Está lá na questão 51 do Livro dos Espíritos. Poderemos saber em que época viveu Adão? Resposta: mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Ora, Jesus há 2.000 anos, 4.000 antes de Jesus, há 6.000 anos atrás, os capelinos estavam chegando na Terra. Eram os únicos? Não. Poderiam ter um grupo, uma comunidade de exilados que vieram antes? Sim. Novamente, quando se diz que os espíritos do planeta Terra, de expiação e provas, que deverão ser exilados, eles vão obrigatoriamente para o mundo primitivo? Vai depender. O currículo, o mérito, irá indicar. Mas da mesma sorte, tem mundo primitivo, recém-nascido, criança, bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. Esses exilados poderão passar ali
no limite, vai reencarnar no mundo de expiação e provas, mas menos evoluído do que o atual estágio da Terra? Pode também. Mas é ruim, não é? Há 4.000 anos antes de Cristo, a gente não tinha luz elétrica, não tinha ventilador, ar-condicionado, geladeira, supermercado, internet. A gente tinha que caçar, plantar. Segundo a Gênese, o exílio ele tem dupla finalidade, duas mãos. Primeiro, de prestar serviços àquela sociedade menos evoluída, menos adiantada, para ajudar no progresso do planeta. E ao mesmo tempo, o exilado trabalhar o seu sentimento, o seu coração, o que foi a causa do seu exílio. Então, há 6.000 anos atrás, será que todos os exilados conseguiram mérito para retornar ao planeta de origem? Talvez muitos, mas alguns devem estar por aí. Lá no coração do mundo, pátria do Evangelho, o espírito Ismael tem uma conversa com Jesus. E Jesus revela: você vai ter que buscar espíritos mais endividados que irão reencarnar no Brasil, na terra de Veracruz. Jesus, mas eu já tenho tanto problema. Mas por quê? Eles não podem alegar falta de oportunidade. A justiça divina se cumpre obedecendo uma regra, que é o trabalho da sua misericórdia. Exílio não é castigo. Exílio é educação. E toda vez que aquele espírito se reencontra novamente, ele reúne todas as condições para retornar no planeta de origem, ele chega até lá sem constrangimento. E a gente já percebe na sociedade essa mudança, esse movimento. Eu não durmo direito. Eu não consigo mais concentrar. A minha memória não está muito boa, estou esquecendo tudo, perdi a concentração. O meu trabalho, o meu estudo não rende mais. E isso é um sinal de incompatibilidade no planeta. O magnetismo da Terra é o outro, a vibração está mudando, é como se fosse um aquário. As diferentes espécies de peixes ali recebem uma quantidade de oxigênio. Se essa quantidade diminui, algumas espécies não irão suportar bem, porque não faz parte da sua natureza. A natureza é ter muito oxigênio. Então, se a gente olhar no nosso pequeno sistema solar, nessa imensidão do universo, aqui só tem um planeta de provas e expiações, que é a Terra. Ainda bem. Senão, já teria uma guerra, um Star Wars por aí, né? Então, essa é a maneira que a espiritualidade trabalha. Júpiter, hoje, já deve estar caminhando para um mundo celeste ou divino. Então, quem se interessar, na Revista Espírita, abril de 1858, Kardec tem um diálogo com o habitante de Júpiter. Ele realiza 82 perguntas. E uma delas é: lá, vocês vivem quantos anos? O tempo de lá é diferente do
em vós. Mas, aproximado, 500 anos. Hoje, nós suportaríamos viver 500 anos? Não. Não tem como. Isso foge da nossa condição, da nossa natureza. Ah, vocês têm religião? Não. A nossa religião lá é a ciência. Como é que vocês se comunicam? Unicamente pela telepatia. Opa, não precisa de internet, não precisa de e-mail, é telepatia. Lá vocês trabalham no mundo, a maioria dos serviços são fora do nosso planeta. Eles se deslocam. A gravidade não lhe imprime obstáculo que imprime em nós. Os corpos são mais sutis, menos densos do que o nosso. Se confundem com o corpo espiritual, a ponto de viverem os dois planos simultaneamente. Então, o espírito dessa ordem de grandeza, de segunda, terceira classe, ele já vive no plano espiritual e vive no plano físico. Ele se comunica tranquilamente com o desencarnado e com o encarnado. Que medo lhe irá causar a desencarnação? Nenhum. Os corpos não sofrem a putrefação que o nosso sofre. Agradecidos pela atenção, que a paz e o amor de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja.